irmãos, professor Hugo Aragão, novamente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre ecologia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os chamados impactos ambientais. Vamos dividir esses impactos ambientais em duas categorias que eu acho importante fazer essa distinção, né? A poluição e a contaminação. São fenômenos diferentes, né? Poluição, contaminação. A contaminação diz respeito à emissão de metais pesados, substâncias tóxicas, radioatividade nos ambientes, né? Então isso vai gerar uma contaminação. Às vezes essa contaminação ela é silenciosa, ela é invisível, como é a radiação. Nós tivemos aí, né, Chernobyl, nós tivemos aqui, por exemplo, na região centro-oeste do país, a questão do césio, né? Nós temos a poluição, por exemplo, por metais pesados como mercúrio, né, despejado nas águas dos rios, pela mineração, principalmente a mineração clandestina. Então, a contaminação ela diz respeito mais à perturbação por substâncias químicas. Já a poluição, a partir da legislação de 1981 para cá, a poluição ela ganha uma outra forma de se ver, um outro tratamento, né? A poluição é qualquer alteração no meio ambiente, alteração negativa no meio ambiente, inclusive a visual. Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, né, infelizmente, por falta de educação das pessoas, pela inércia do poder público, nós estamos acostumados, por exemplo, a ver um sofá jogado dentro de um rio, né? Em condições normais, esse sofá, essa madeira que compõe esse sofá, ela poderá ser decomposta naturalmente sem gerar grande prejuízo. Ela pode ser decomposta, dependendo do volume de água que passa naquele rio. Aquela madeira é como se caísse um galho naquele lugar. Entretanto, ali tem espuma que é sintética. Entretanto, ali tem o revestimento que às vezes é sintético. E não são decompostos, não são degradáveis. Mas, acima de tudo, aquele sofá ele entra numa categoria de poluição chamada de poluição visual. Então, hoje, quando se fala em poluição, nós temos que subdividir essa poluição, né? Nós vamos falar em poluição das águas, nós vamos falar em poluição do ar, nós vamos falar em poluição sonora, nós vamos falar, por exemplo, em poluição visual, perfeito? Nós vamos falar, por exemplo, em poluição do solo. Então, a visão daquele sofá é também uma poluição visual. Assim como aquela profusão de placas, de outdoors, de luzes piscando, né, à noite na cidade, durante o dia na cidade, aquela profusão de placas, de informações. Muitas pessoas, inclusive, desencadeiam crises de labirintite, crises de enxaqueca, inclusive, né, em função daquele excesso de informação visual, e aquilo configura, né, um tipo de poluição chamada de poluição visual. A poluição sonora, por exemplo, também desencadeia uma série de respostas ruins do organismo, né? A gente vê cada dia que passa a acuidade auditiva, né? A capacidade de ouvir, principalmente dos jovens, ela está diminuindo, né? Principalmente com o uso do fone de ouvido num volume muito alto, aquilo repercutindo lá dentro
das estruturas auditivas, aquilo faz com que haja um desgaste natural dessas estruturas, antecipado, um desgaste artificial, um desgaste forçado, antecipado das estruturas, causando diminuição progressiva da acuidade auditiva. Né? Então, eu posso ter contaminação das águas, como posso ter poluição das águas, sem problema. Eu posso ter poluição do ar, como posso ter contaminação do ar. Eu posso ter poluição do solo, como posso ter contaminação do solo. Perfeito? Uma água translúcida, uma água incolor, uma água insípida, uma água inodora, não significa, não é sinônimo de água limpa, de água potável. Ela pode ter altos níveis de contaminantes. Perfeito? Então, eu quero deixar claro, nessa introdução, né, essa diferença entre poluição e contaminação. Às vezes, os dois estarão presentes, às vezes, um ou outro estará presente. Perfeito? Vamos começar falando um pouquinho sobre a poluição das águas. Né? Vamos começar falando um pouquinho de poluição das águas. Né? O caso mais clássico de poluição na água, o caso mais clássico, é o da eutrofização. Eutrofização. Já já a gente vai conceituar a eutrofização. Vamos entender primeiro que quando você tem um corpo hídrico, ou seja, um rio, um mar, um lago, esse corpo hídrico em condições naturais, esse corpo hídrico, ele é uma comunidade. Só que a gente diz que é uma comunidade oligotrófica. O que é uma comunidade oligotrófica? Vamos entender com um reviver das aulas, dos nossos vídeos de cadeia alimentar. Então, nesse corpo hídrico, você tem os produtores e você tem os consumidores. E você tem ligados a todo mundo os decompositores. Correto? Então, eu tenho ali um corpo hídrico normal, intocado pelo homem, não chegamos lá ainda, ele é naturalmente oligotrófico. O prefixo oligo quer dizer pouco. Ali eu tenho pouca comida, ali eu tenho pouca oferta de comida. Essa pouca oferta de comida sustenta todo mundo. E eu quero chamar a atenção de vocês para o fato desses decompositores serem, na sua maioria, aeróbios. Ou seja, eles atuam decompondo a matéria orgânica que sobra de forma aeróbia, com consumo de oxigênio. Mas entendam vocês que o oxigênio liberado pelos produtores e mais aquele oxigênio atmosférico que, por vezes, consegue atravessar, né, a interface ar-água. Né? Eu tenho lá um corpo hídrico qualquer, né? E aí, às vezes, o vento, a turbulência faz com que haja uma passagem de ar, saindo ou entrando. Então, esse oxigênio que os produtores liberam e o oxigênio atmosférico que atravessa essa interface ar-água é suficiente para sustentar todo mundo. Esse pessoal respira,
esse pessoal respira, mas também produz. Ainda está chegando alguma coisa de fora. O que é a eutrofização? A eutrofização é o verdadeiro. Né? Ela vai acontecer principalmente quando você acrescenta a esse ecossistema que está tão bonitinho matéria orgânica. Principalmente a matéria orgânica oriunda do esgoto não tratado. Perfeito? Então, infelizmente, nós sabemos que as cidades crescem ao redor dos rios. Sempre foi assim, né? Não é o rio que corta a cidade, mas a cidade que foi construída ao redor dos rios, porque é uma forma fácil de você se livrar dos seus dejetos. Só que as cidades cresceram muito, isso funcionava muito bem há 300, 400 anos atrás. Hoje não. Então, esse esgoto indo para dentro daquele corpo hídrico, esse esgoto indo para dentro da água, o que ele vai fazer? Vai fazer com que haja o consumo exagerado de oxigênio para decompor essa matéria orgânica. Então, amigos, acompanhe o raciocínio. Se aumentar a matéria orgânica num corpo hídrico, vai haver o aumento do consumo de oxigênio. Perfeito? Vai aumentar o consumo de oxigênio. Se eu não tenho como ofertar oxigênio para esse sistema, logo, o que vai acontecer? Vai haver a diminuição do O2 dissolvido na água. Sem oxigênio, vai haver o aumento do número de decompositores anaeróbios. E aí eu começo a fazer a decomposição anaeróbia. Acabou o oxigênio da água. Se não tem mais oxigênio, me digam vocês, como ficarão esses consumidores? Ou eles morrem, e quando morrem aumenta mais ainda a quantidade de matéria orgânica, né? Ou tem que migrar para algum lugar. Então agora esse corpo hídrico está pobre de vida, com excesso de decompositores anaeróbios, provavelmente os produtores também vão desaparecer, porque a água começa a ficar muito escura, e aí a luz não atravessa, não tem como haver fotossíntese, e vai haver a produção de gases tóxicos, de gases, principalmente esse cidadão aqui, ó, o gás sulfídrico, oriundo da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Quantos de nós já passamos perto daquele valão que outrora foi um rio bonito, um rio de águas limpas, né? Hoje ele é um valão, hoje ele tem uma água preta, hoje ele tem uma água fedorenta, mal cheirosa, não é isso? E oriundo esse mau cheiro principalmente do gás sulfídrico. Aquela água preta, aquela água escura, aquilo ali é excesso de matéria orgânica e excesso de micro-organismos anaeróbios produzindo aquele gás. Eutrofização é isso. Nós chamamos a esse aumento do consumo de oxigênio, queridos, de aumento da DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio. O que está acontecendo ali? Havendo um consumo exagerado. Houve um aumento do consumo de oxigênio. Está havendo um consumo exagerado de oxigênio. O que vai acontecer? Vai acabar o oxigênio. Eutrofização é exatamente
a diminuição da taxa de oxigênio na água pelo aumento da DPO, pelo aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Com isso, o resultado da eutrofização, a água fica escura, a água fica fedorenta e desprovida de seres vivos. Ok? Então, eutrofização. Já já a gente volta em outro vídeo para falar um pouquinho mais da poluição das águas, ok? Já já a gente volta.